Na noite temática também. Normalmente, ou eu compro um jogo, ou eu vejo alguma atividade na internet. A última vez que a gente fez a brincadeira da massinha. Eu comprei uma caixinha de massinha para cada um e pesquisava na internet um desenho. E a gente tinha que reproduzir isso com a massinha. Só que daí eu peguei algumas caixas e coloquei assim para a gente não ver o desenho um do outro. Aí, depois que todo mundo, a gente determinava um tempo e depois a gente mostrava. Aí era a risada, né? Não tinha como, né? Porque assim como eu tenho meu filho de 16 anos que é expert, nossa, a dele ficava sempre maravilhosa. Tinha a minha que zero. Eu gosto muito de pintar, mas desenhar e moldar... E isso é bom para se desafiar a fazer coisa diferente, né? Exatamente. E assim, ali você trabalha várias coisas, né? Você, tipo, tanto a alegria, a comunhão em família, assim, né? Tipo, até o estímulo ali, né? Empresta uma cor, me ajuda. Ou assim, a primeira etapa ali, o primeiro bichinho que você fez ali, você viu como o outro fez. Aí no próximo você fala assim, eu vou caprichar, porque o dele estava tão caprichado, agora eu vou caprichar mais o meu. Então, isso para criança é essencial. A minha filha, ela não gosta de artes. Não gosta da matéria. Então, fazendo isso, é um estímulo para ela. Ela vê que também é legal, não tem só a parte chata, também tem a parte boa. Então, a gente já aproveitou, fez uma tábua de frios com petiscos ali, colocou um suco e foi a nossa noite. E foi muito gostoso. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje é a Danuze Santos. Muito bem-vinda, Danuze. Olá, pessoal. Eu sou a Danuze, sou gaúcha. Vim da terra dos presidentes, estou em São Paulo agora, já fazem 8 anos. Vim com a minha família, meu esposo veio a trabalho, tenho 2 filhos, um de 16 anos e uma de 12 anos. Eu deixei meu emprego, eu trabalhava numa empresa de cosméticos e aqui eu tive que fazer toda a adaptação, né, das crianças, do meu esposo. E graças a Deus a gente foi para um condomínio maravilhoso, onde eu conheci a minha amiga Viviane. E lá fomos muito acolhidos. Até hoje eu vou àquele condomínio e me sinto bem, me sinto em paz. Ontem até mesmo, né, eu estava lá e uma das vizinhas comentou e disse que eu combino muito bem com o Inova. E aí eu precisava me ocupar de alguma forma além da adaptação. E eu comecei a passar roupa no condomínio, né? Uma vizinha postou num grupo que precisava de alguém para ajudá-la na parte de passar roupa. E eu, como estava disponível, tinha que me adaptar à rotina das crianças, de cuidados, levar para a escola. E também o custo de vida de São Paulo era mais alto do que o custo de vida de São Paulo, de Curitiba. E eu comecei a passar roupa na casa das pessoas, cobrava por hora, era um trabalho muito gostoso, porque eu sempre gostei de passar roupa. O engraçado disso que eu sempre olhava para você e falava assim, nossa, você gosta de passar roupa, você acha gostoso isso? Eu falei, é uma atividade que eu não gosto, e ela acha maravilhoso passar roupa, gente. Para mim era uma terapia, assim, tava eu, um celular ali para assistir uma série ou uma música para escutar e eu ficava horas, trabalhava de 8 a 12 horas, sábado, domingo, feriado, para mim não importava, o importante... E você pegou uma rotina bem pesada, né? Porque você foi adquirindo vários clientes e você chegou a dispensar pessoas que você não estava dando conta, né? De Sim, atender todo mundo. o meu objetivo era ficar só ali no condomínio, né? E eu acabei trabalhando nos 3 condomínios da avenida. Aí, no final, eu cheguei a trabalhar 4 anos dessa forma, né? E aí, no final, eu consegui trabalhar, preencher minha agenda com os clientes só da minha torre. Trabalhava somente na minha torre. Então, assim, era maravilhoso. Eu levava o meu ferro, eu levava a minha tábua de passar. Tudo que eu precisava ali não dependia de nada, só precisava das roupas do cliente mesmo. E depois a gente precisou mudar de apartamento, né? A gente conquistou o nosso próprio, um bom tempo a gente ficou de aluguel lá. E foi maravilhoso, né? E é importante, Danu, você falar, né? Porque, na verdade, essa foi uma renda extra, né? Além daqui do seu marido, para você conseguir conquistar as coisas que você queria também, que você não conseguia trabalhar fora, né? De certa forma, né, diretamente, mas você conseguia acompanhar seus filhos e ali ter uma atividade extra para você conseguir ter uma renda extra, né?
Exatamente. E essa renda, muitas vezes, além de ajudar na parte financeira da casa, a gente usou para conhecer São Paulo também, passear com as crianças, aproveitar, né? Porque não é só trabalhar, né? Gente, essa mulher aqui, ela me ensinou muitos lugares turísticos de São Paulo que eu que moro aqui há muitos anos não conhecia. Ela é ótima para dar dicas para você conhecer lugares turísticos aqui em São Paulo, viu? Então, enfim, a gente acabou mudando de apartamento. E, infelizmente, eu, enfim, descobri uma doença, né? Eu havia passado mal algumas vezes, né? E não sabia o que eu tinha. E eu acabei me deparando com uma doença nas vias biliares, né? Fiz algumas cirurgias e precisei ficar afastada. Precisei ficar em casa. E eu sou uma pessoa que faz duas coisas ao mesmo tempo, então isso foi um desafio enorme para mim. É, é gostoso ficar em casa, é gostoso cuidar dos filhos, é gostoso você, no finalzinho de tarde, fazer um bolinho ali para tomar com café, visitar um amigo, uma vizinha. Sim, mas é uma rotina igual sempre, né? E é aquela coisa, né? O serviço de casa não para. E eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisas, gosto de conversar com as pessoas, e eu me senti presa. Então, eu comecei a fazer vários tipos de coisas. Acabou que eu senti a necessidade, né, eu sou formada em magistério, e eu senti a necessidade de fazer uma faculdade. E como eu gosto muito de cozinhar, gosto da alimentação, e a minha doença tinha tudo a ver com a parte de nutrição, eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. Para poder fazer uma dieta, eu precisei fazer uma restrição alimentar, né? Eu emagreci 20 quilos em 7 meses. Esse problema seu, o que que é exatamente? Tinha a bile espessa e areiosa. Então, mesmo tirando a vesícula, eu continuava formando pedras no canal biliar. A cada 2 meses, eu formava 4 pedras de 2 centímetros cada. Então, a gente fez a primeira, além de várias CPREs, que é uma cirurgia via endoscopia, onde você é um balão na ponta, que você empurra a pedra, ou às vezes você tem que fazer um corte ali para quando ela é muito grande, né, para ela sair. Quando você empurra, ela cai no duodeno. Aí, eu fiz uma biliodigestiva, que é um desvio com o intestino. Em vez da pedra cair no duodeno, a gente fez um desvio um pouquinho mais para cima, ela caía no intestino. Não deu certo. Em vez de ela só cair no intestino, começou a voltar Você alimento. sentia muita cólica? Muita. A cada 2 meses eu estava internada no hospital. E é muita dor Eu falo, mesmo. quem sofre com essas cólicas, E tem muitas sequelas, intestino, muitas sequelas. E muito assim, efeito colateral. muitos exames, muita ressonância, muitas anestesias. Então, assim, o corpo reage a isso, né? Aí, a gente fez essa biliodigestiva, não deu certo. Aí, fiz mais algumas CPREs nesse meio. Voltei para o hospital e falei para o meu médico, falei, eu não aguento mais. Ele falou, não, vamos fazer outra. Aí ele convidou um outro médico para fazer em outro hospital. Os dois são médicos bem renomados. Me operaram junto, 10 horas de cirurgia via robótica. Fiquei 7 dias no hospital. Parecia uma bariátrica, né? Porque 7 dias sem comer, só dieta líquida. Na verdade, era líquida mesmo, né? E aí, até então, não tive mais esse problema. Já se foram 2 anos, né? Só que eu ainda tenho algumas sequelas, né? Eu tenho que manter essa dieta, né? Zero glúten, zero lactose, zero gordura e zero açúcar. E E é difícil. você gostava muito dessas coisas. Eu gosto de cozinhar, né? Eu acho que a comida, ela aproxima as Gosta de pessoas. comer também, né? Gosto de comer. Então, assim, quando eu quero fazer alguma coisa para uma pessoa, eu vou para a cozinha, sabe? Tipo, há uma ocasião. Gente, modéstia à parte, ela cozinha muito bem, viu? Com as crianças, a gente costuma fazer a noite temática. Então, assim, eu faço um cardápio diferenciado, gosto muito de fazer tábua de frios. É legal você falar sobre isso, porque isso é uma coisa que é importante a gente trazer para as casas. Isso que você faz, de trazer noite temática para sua casa, para ter uma mesa, né, junto com a família, para reunir mais, às vezes até amigos, né? Você tem o hábito de fazer isso. Conta um pouquinho Temos. sobre isso. Então, o fato do meu esposo trabalhar na frente de casa, então a gente faz todas as refeições juntos.
Então, assim, as crianças, elas também colaboram, cada um vai fazendo uma parte do café da manhã. Em casa também eles ajudam, cada um tem a sua responsabilidade. Então, na noite temática também. Normalmente, ou eu compro um jogo, ou eu vejo alguma atividade na internet. A última vez que a gente fez a brincadeira da massinha. Eu comprei uma caixinha de massinha para cada um e pesquisava na internet um desenho. E a gente tinha que reproduzir isso com a massinha. Só que daí eu peguei algumas caixas e coloquei assim para a gente não ver o desenho um do outro. Aí, depois que todo mundo, a gente determinava um tempo e depois a gente mostrava. Aí era a risada, né? Não tinha como, né? Porque assim como tem o meu filho de 16 anos que é expert, nossa, a dele ficava sempre maravilhosa. Tinha a minha que zero. Eu gosto muito de pintar, mas desenhar e moldar. E isso é bom para se desafiar a fazer coisa diferente, né? Exatamente. E assim, ali você trabalha várias coisas, né? Você, tipo, tanto a alegria, a comunhão em família, assim, né? Tipo, até o estímulo ali, né? Empresta uma cor, me ajuda. Ou assim, a primeira etapa ali, o primeiro bichinho que você fez ali, você viu como o outro fez. Aí no próximo você fala assim, eu vou caprichar, porque o dele estava tão caprichado, agora eu vou caprichar mais o meu. Então, isso para criança é essencial. A minha filha, ela não gosta de artes. Não gosta da matéria. Então, fazendo isso, é um estímulo para ela. Ela vê que também é legal, não tem só a parte chata, também tem a parte boa. Então, a gente já aproveitou, fez uma tábua de frios com petiscos ali, colocou um suco e foi a nossa noite. E foi muito gostoso. E você faz isso de quanto tempo? Depende, a ideia era fazer assim uma vez por semana, né? Mas depende muito. Ultimamente, assim, eu tenho estado bastante ocupada, então a gente faz mais alguma coisa no final de semana. Só que os dois estão numa fase de adolescentes, então é difícil a gente tirar eles do quarto. Antes a gente ainda conseguia, quando a gente ia sair para comer, beleza. Agora, quando a gente convida, dá para pedir em casa? Eu falo, e isso é uma fase desafiadora, né? Porque é aquela fase que eles não querem mais sair de casa com a gente, né? Exatamente. E é uma adaptação que a gente tem que se adaptar, né? Porque eu falo, por exemplo, eu tenho o João Gabriel que tá com 19. Ele já não sai, não viaja mais com a gente para lado nenhum. Ele já tem a vida dele hoje. A Rafa, ela vai, mas ela já tá indo meio contrariada. Tem lugares que ela quer ir, tem lugares que ela não quer. Mas eu ainda levo ela, porque ela só tem 12 anos. Exatamente. Só que vai chegando uma fase que a gente vai perdendo, né? Que eles vão desmamando e vai ter na rotina deles as amizades deles. E como tá sendo isso pra você? Olha o que acontece comigo. Eu adoro fazer amizades. Então, assim, eu gosto muito da criançada em casa. Você lembra, né? Eu gosto de levar para dormir em casa, para passar a tarde, ou para descer para brincar e tal. E uma coisa bem legal, ela sempre faz, eu sei agora, mas quando ela morava lá no meu condomínio, ela fazia aniversário, levava toda a criançada lá para casa dela. E é uma sugestão boa para você que tá assistindo. E montava brincadeiras com a criançada no aniversário da filha dela. E assim, a criançada pirava, ficava todo mundo assim amando e se divertia e passava o tempo que o povo não queria nem ir embora, né? Hoje eu já não consigo mais. Então, eu vi que são fases, né? Hoje eu não consigo. Eu Eles falei não muitas das querem. vezes a gente como mãe, naquele momento, eu falo por mim, falo, trazer toda essa criançada pra casa, fazer bagunça, mas é uma bagunça gostosa, né? E passa rápido, que hoje já não tem mais isso, né? Exatamente isso. Hoje eu já não consigo. Eu ofereço. Aí, assim, às vezes, quando para ir no shopping, beleza, a gente consegue. Mas trazer em casa, fazer bagunça, eu falo assim: chama teus amigos, vamos na piscina, fazer alguma coisa. Não quero, quero ficar aqui no quarto assistindo série e tal. Aí é difícil. Então, às vezes, a gente faz assim, a gente combina de assistir um filme juntos, a gente fala assim, uma brincadeira que a gente faz é a brincadeira da preguiça, né? Tipo, a gente compra pizza, pega a tampa da caixa, recorta e coloca a pizza ali. A gente não usa prato, não usa talheres e vai pro sofá. Então, aquele dia é o dia da preguiça. Só que assim, hoje, olha o que acontece. Eles ficam no momento da refeição. Terminou a pizza, eles voltam pro quarto. Então, mas pelo menos a gente ainda tem esse momento. Consegue, né? Pelo menos eu falo, o pouco que consegue pra gente já é um. a gente vai, lucro, né? graças a Deus a gente tem a oportunidade de levar e buscar eles para a escola, para o inglês, alguma coisa assim, mas eles entram mudo e saem calados. É difícil. Se você pergunta, sim, não, Normal. talvez. Legal. Se você fala, eu fiz tal coisa hoje.
Ah, legal. Chega um cumprimento e vão pro quarto. Aí você tem que ficar lá meia hora chamando para vir comer. Mas a gente consegue, assim, a família também, né? Quando a gente não tem família aqui, né? Nossa família fica uma parte lá em Curitiba e uma parte no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vai para lá, eu falo, gente, não fiquem só no quarto, né? Vamos conversar, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. Mas é difícil mesmo. Mas a gente se desafia, né, Nunes? Mas aí, voltando atrás, lá no que você estava falando sobre a tua alimentação e sobre a nutrição. Isso. Então, me desafiei a mudar o cardápio, né? Eu gosto muito de fazer pão caseiro, de fazer bolo. Falando nisso também, logo que eu mudei para esse novo condomínio, eu organizei tudo. Eu comecei a convidar os vizinhos para a gente formar um grupo no Instagram, porque a construtora ela mandava foto da evolução das obras, e aí o povo comentava lá, que legal, não vejo a hora de mudar. Aí eu lá, vizinhos, a gente já tem um grupo de WhatsApp. Aí a gente montou o grupo, a gente fez compra coletiva, participamos das reuniões. Esse detalhe da compra coletiva é muito boa essa ideia, né? Porque você conseguiu comprar coisas bem mais em conta por Com causa de comprar certeza. em grupo, né? Exatamente. E até também algum tipo de serviço que de repente não deu certo para um, já alerta o outro, Se uma mão de assim. obra já não era boa, já vai avisando, né? Exatamente. E aí a gente fez amizade. Antes de mudar, a gente já estava se visitando, já estava fazendo grupo de Já bagunça. tinha um relacionamento. Já. Aí na primeira reunião de condomínio, eles me convidaram a ser a subsíndica. Para mim era tudo novo, eu nem sabia o que significava. Aí quando eu soube o que significava, eu falei, não quero. Eu até aceitei, mas eu sou da bagunça. Quando eu vejo alguém com som, bagunça, eu não quero bater lá e falar assim, baixa o som. Eu quero estar lá dentro, com o som alto. Exatamente. Eu não sou aquela vizinha dedo duro que vai na piscina, vê que tá com visitante, liga lá na portaria, tem visitante. Não, eu sou a que vai levar o visitante, né? Mas eu falo isso pelo lado, eu sei que tem regras, né? Mas assim, esse lado assim, ó, eu não tenho família aqui. Se a minha família vem me visitar, pensa, tá um calor. A gente tá lá em casa, eu sei que a piscina tá vazia. A gente se coloca no lugar, né? A piscina tá lá em cima vazia. Aí não pode ir? A academia. Eu faço academia exclusivamente para mim. Ninguém vai quase na academia. E eu falo, e nós não somos pessoas de viver sozinha, né? A gente gosta de fazer tudo em grupo, né? Exatamente. Se tiver mais pessoas para treinar junto, que a gente combinava muito essas coisas. Vamos fazer tal coisa junto? Vamos fazer piquenique com as crianças, cada um leva uma coisa, a gente desce nas férias. Vamos para academia, vai num grupo, vamos fazer zumba, fazer junto. Então, isso te leva a querer fazer mais, né? Eu gosto muito disso. Aí a gente formou um grupo de churrasco. Só que esse grupo hoje ficou tão grande que não dá mais para fazer dentro do apartamento. O nosso apartamento ele tem sacada gourmet, tem churrasqueira. Aí a gente começou a alugar lá em cima. Tanto que a gente colocou como prioridade fazer a cobertura da churrasqueira, porque é o nosso lugar preferido. E daí acaba incentivando melhoria no condomínio, porque os próprios condôminos estão usufruindo mais daquilo, ar-condicionado, né? No salão. Então, é uma parte assim. Então, a gente tem um grupo bem, como é que eu vou te dizer? Festeiro dentro do condomínio, muito gostoso. Aí, nesse meio que eu fiquei afastada, muita gente ali do condomínio achou que eu tinha mudado. Várias vezes depois que eu voltei, assim, pegava o elevador. Nossa, Dan, você tá aí ainda? Achei que você tinha mudado. Eu falei, não, eu tô aqui ainda. Realmente eu me afastei um tempo, assim, porque é tão ruim quando você não tá bem. Toda hora você pega elevador, sai, você tá tudo bem? Porque o teu semblante muda, né? Eu sou uma pessoa, assim, ó, eu sou aquela pessoa que puxa papo com a pessoa da fila do mercado, né? Então, assim, se eu pegar elevador, mesmo que eu não conheça, eu vou puxar papo, alguma coisa. Se tem criança, então, eu vou fazer uma bagunça. Então, realmente, eu me afastei. E aí, depois eu fui voltando aos poucos, assim, né? Porque é uma coisa, assim, ó, que eu nunca gostei. Às vezes eu passo mal, passo por uma dificuldade, assim, de doença. Nem a minha família sabe. Porque, assim, tão longe. Vamos fazer o quê? Sabe? Não vai agregar nada, né? Eu vou preocupar as pessoas? Não vou preocupar. Então, assim, até os que estão ali, tem coisas que eu não conto. Os que estão dentro de casa comigo, eu não conto, sabe? Tipo, eu me viro. E aí, depois que tudo passa, às vezes eu conto, às vezes eles descobrem e tal, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, que agora
eu tô, depois de muita terapia, tô tentando aprender a, sim, aceitar ajuda, né? Porque eu sou uma pessoa muito solícita e Você é uma gosto. pessoa muito que gosta de ajudar, né? E a pessoa que gosta de ajudar dificilmente aceita ser ajudada, né? Exatamente. E é tão difícil isso, porque assim, ó, eu fico com a impressão que eu sempre tô devendo alguma coisa para alguém. Se alguma pessoa me dá alguma Mas é coisa, que quando você olha para isso, quando você ajuda alguém, a pessoa tá devendo algo para você? não, E por que que quando é com você é diferente? exatamente. É incrível isso, né? Mas assim, ó, hoje eu já faço esse exercício. E também um exercício de desacelerar em casa mesmo. Eu sou uma pessoa assim que me cobro muito e às vezes eu acabo cobrando muito dos outros. Então, e também assim, ó, eu não sei esperar. Então, eu acabo me sobrecarregando, fazendo tudo, ficando cansada e às vezes até Você tem doente por isso. dificuldade para delegar? Não tenho dificuldade para delegar, eu tenho dificuldade de esperar o tempo das pessoas. Então, você tem dificuldade de delegar. É, Porque mas você assim, delega e não, porque o tempo do outro é diferente do nosso tempo. Então, exatamente. quando a gente. E eu falo, isso é uma coisa que acontece muito, porque eu falo, quando você está com pessoas externas, por exemplo, você está numa empresa, você faz isso, você aguarda. Agora, quando é com as pessoas próximas, né, com o esposo, os filhos, a gente não tem a mesma paciência, né? Mas sabe que na empresa também, eu já levei muito por isso, sabe? Por já foi julgada assim, sabe? Tipo, ah, você quer ser mais que eu, porque você tá entrando no meu departamento. Por isso, sabe? De você ver que algo tá errado e você tentar ajudar e tentar fazer, resolver alguma coisa assim. Mas assim, ó, não é com esse objetivo. Isso faz parte de você, né? Que você vê algo Exatamente, que não tá legal, você vai lá e quer resolver, né? E muitas exatamente. das vezes para a pessoa aquilo tá bom e ela não quer ser incomodada com aquilo, né? Sabe outra coisa que eu tenho dificuldade? Recentemente aconteceu comigo. Quando eu aprendo alguma coisa nova, quando acontece alguma coisa de bom comigo, quando eu vejo alguma oferta, eu vivo compartilhando com as pessoas, principalmente com os meus amigos. E aí eu me frustro com isso, porque eu acho que assim as pessoas, elas não dão valor, sabe? Mas você sabe uma coisa que eu aprendi muito com isso? Porque algo que faz bem pra gente, a gente quer contribuir com as pessoas. Mas às vezes a pessoa não tá no mesmo time que você. E uma coisa que eu aprendi que isso me ajudou muito é que não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Tem pessoa que aceita de boa, mas tem pessoas que não quer. E tá tudo bem, porque não é o tempo dela. Às vezes, mais pra frente, ela vai falar pra você: nossa, quando você falou pra mim daquilo, eu não achei legal, mas agora eu me arrependo de não ter feito. Isso já aconteceu muito comigo. E daí, antes eu me frustrava, porque o negócio tá dando tão certo pra mim, eu quero ajudar a pessoa. Mas a pessoa não tá preparada para aquilo naquele momento. E Exatamente. eu me frustrava. Hoje não, tá tudo bem. Você não quer, tá tudo bem. Eu vou ajudar outra pessoa que queira, ou senão vou agregar pra mim mesmo. Então, voltando ao condomínio, eu fui uma das primeiras a mudar. Aí eu resolvi, tive uma ideia de fazer alguma coisa que fizesse adaptação dos vizinhos. Então, normalmente fazia um pão, uma receita, uma sobremesa, um bolo, normalmente era bolo. Colocava num potinho descartável e escrevia: com carinho, vizinha secreta. Colocava numa sacolinha, pendurava na porta e saía correndo. Você pensou, gente, como é bom ter uma vizinha dessa? Esse hábito eu peguei na pandemia, porque você não tinha mais contato, né? E você queria ver a pessoa, você queria confortar a pessoa. Aí eu fazia isso, fazia alguma coisa e pendurava na porta das minhas vizinhas de ralo, porque você não podia sair muito, né? Aí eu resolvi fazer isso lá também. Aí eles postavam no grupo: quem será a vizinha secreta, né? Aí uns postavam: não vejo a hora de mudar para ter esse pote na minha casa, né? Aí eles postavam assim: eu recebi pudim. Aí outro postava lá: nossa, eu recebi cerveja hoje. Hoje Porque, até cerveja. não, mas é que assim, cara, era um casal de homens. Hum, Aí, assim, tipo, eu fiquei meio assim, né? E naquele dia eu não tinha feito nada. E foi naquele dia que eles tinham mudado. Eu falei assim: quer saber? Eu sei que eles gostam de cerveja, eu vou mandar cerveja, né? Então, foi assim. Aí, voltando, comecei a faculdade de nutrição. Aí, o primeiro ano é básico, né? Bastante teoria ali, né? Mas, assim, para mim foi muito bom, assim, aquela energia, né? Tinha bastante pessoa. Na minha sala, assim, tinha pessoas desde 60 anos, na verdade, desde 17 anos a 60 anos. Então, eu não me senti excluída. E e você voltou a estudar depois de quanto tempo?
Há 20 anos, né? E 20 como foi anos. para você esse retorno para essa escola, né, para a faculdade? Olha, eu gostei porque foi semipresencial. Eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Eu prefiro muito assistir um curso online, uma live, do que pegar algo para ler. Então, como era semipresencial, a gente tinha aula prática ali, apesar de ser o primeiro ano, que não ter a matéria específica ainda, eu gostava daquele fato, estou indo para a faculdade, gostava do fato de chegar lá, de pôr o jaleco, eu já fui. Conhecer gente nova, né? Exatamente, eu já fui, já bordei meu jaleco, doutora Danuzzi. É tão bom esse status, assim, né? Porque eu, assim, quando eu entro em alguma coisa, eu me jogo, sabe? E eu me frustro com isso também. Porque eu realmente dou tudo de mim, Você gera muita expectativa? muito. E eu sou rápida. Eu sou bem conectada, assim, eu peguei aquilo ali, eu já começo a estudar, eu já começo a colocar em prática, eu já vou indo. E aí, quando depende de uma pessoa e aquela pessoa, ela não acompanha o meu tempo, eu fico ociosa, ansiosa e aquela energia que estava lá, ela desce assim e acaba me fazendo às vezes desistir, sabe? E é um sentimento meu que eu trato, né? Mas e por isso que várias vezes eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque eu penso assim, já que eu tenho que esperar aquilo ali que ainda não saiu, então eu vou fazer outra coisa. E assim eu vou. Aí eu fiz um ano de nutrição e eu recebi uma proposta, né, de uma instituição financeira, ia participar de um processo seletivo, só que eu precisava estar cursando uma faculdade na área. Aí eu fui lá e me inscrevi em relações públicas. Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, por que eu não fiz isso antes? Tem tudo a ver. Fui ver a grade de matérias assim e falei, gente, tem tudo a ver isso comigo. Eu adoro fazer isso, conversar, aprender coisas novas, conhecer marcas, pessoas, fazer parceria, Relacionamento. relacionamento. E assim, eventos, representar a marca, promover eventos, fazer parceria, tipo, hoje tem um evento aqui, daí eu pego um parceiro ali, trago aqui, a gente distribui algum brinde, faz sorteio, aí tem música, eu adoro isso. Aí tem aquela coisa. É você, né? É exatamente eu. Aí chegou um tempo também que eu precisei escolher qual das duas eu ia ficar. E você foi fazendo as duas em paralelo. Sim. Aí eu pedi para Deus, falei, Deus, não vou dar conta, me ajuda. Quando eu menos percebi, Deus colocou tanto serviço, tanto trabalho, tanta oportunidade de relações públicas que eu falei, tá bom, Deus, entendi. O senhor É que foi... isso é muito importante, né? A gente entender, porque às vezes as pessoas falam como Deus fala, né? E para cada pessoa Deus fala de uma forma. E você está aberta para entender a resposta dele, né? Exatamente. E em paralelo com isso também, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, a gente sempre gostou de viajar. E eu sempre ouvia falar de milhas aéreas. E eu falei, gente, preciso aprender isso. Só que é aquela coisa, você vai deixando, vai deixando. E um dia eu falei, não, é agora. Comprei um curso, estudei, tirei a certificação. Falei assim, tá, além de fazer para mim, colocar em prática, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Porque eu tenho que conciliar a mãe, né, a profissional, a esposa, a dona de casa, custear minha viagem e também ganhar dinheiro com isso. Porque a gente quer fazer a unha, a gente quer fazer o cabelo, a gente quer ficar bonita. E aí eu peguei todo aquele curso, transformei ele numa mentoria e comecei a ofertar primeiro para alguns amigos, para eu pegar confiança. Fiz algo básico, né? Fiz um valor básico também, porque eu estava em treinamento, eu queria me sentir segura. Aí eu fui fazendo mais cursos, eu fui implementando, fui colocando mais novidades, porque é um meio assim que muda todos os dias. E tem muita informação, né? Tem. Gente, ela é minha mentora, tá? Nessa área, ela vive me dando dicas, vive me mandando mensagem, sempre que tem algo novo, ela sempre tá me orientando. Sim, vale a pena. Então, o mundo das milhas é um benefício que você tem e que você não busca, não sabe que tem. É algo seu, é um retorno financeiro seu que você deixa de ir atrás. Não é fácil. Você tem que realmente fazer algumas estratégias. Você tem que entender, né?
tem que entender, mas é como se você fosse fazer um curso e depois você começar a colocar em prática. Dali um tempo, ele começa a se tornar rotina. E aquilo é tão gostoso, porque assim, é uma forma de crescimento. A mentoria que eu dou, a primeira fase, o primeiro módulo é acúmulo de milhas. Então, eu vou te ensinar de forma orgânica a você acumular as milhas. Tem forma de investimento? Tem. Mas essa forma que eu ensino inicialmente é com gastos do dia a dia, com mercado, com produtos para pet, farmácia, cosméticos. Se você precisa dar algum presente para algum amigo, Dia das Mães, Dia dos Pais, você vai lá e compra pela internet, nos sites normal, e você vai acumulando. Aí, Na verdade, é entender, né, aonde comprar, né? Na verdade, no site certo. Porque uma coisa que ela me orientou muito por exemplo, eu tinha o hábito de fazer compra do mercado. Ela fala, faz compra em determinado lugar, que quando você comprar nesse lugar, você vai acumular milha. Então, por exemplo, eu faço uma compra de R$ 1.000, dependendo de como tá a promoção naquele mercado, eu acumulo 1.000 milhas só de comprar naquele mercado, fora o que eu acumulo mais milhas de estar usando o cartão de crédito para comprar naquele mercado. Então, eu falo, muitas pessoas não sabem dessas estratégias. E com essas estratégias, eu falei, e ela sempre vem orientando: tá com tal lugar, se você tá um por um ponto por um real. real por milha, ou tem, por exemplo, esses dias estava, não sei, acho que era o Carrefour, você comprava 5. Dava 5 pontos, né? Então, 5 pontos por real. 5 pontos por real. Então, você vai transformando e você vai transformando em milhas. Então, eu tinha muitos gastos que eu não utilizava. E para mim, na minha visão, quando eu fui conversar com ela, que eu vi ela postando algumas coisas, eu achava que milhas eu só adquiria através de compras através do cartão. E daí ela foi me mostrando várias estratégias para acumular milhas de outra forma. Então, vai comprar um presentinho, já deixa os presentes comprados, que as meninas sempre têm festinha, sempre tem um aniversário. Então, você já sabe mais ou menos o que você vai dar de presente. Então, você já compra. Por exemplo, comprei no Boticário esses dias uns presentinhos, já deixei lá para quando ter. E o Boticário estava dando, acho que também 5 pontos esses dias atrás. Essa semana do Dia dos Namorados, Boticário, Natura, estavam dando 10 pontos por real. 10, verdade. Então, 10 fui lá, pontos por comprei real. Uma compra de R$ 100 dá 1.000 pontos, que você, pegando uma promoção de bonificação na companhia aérea de 100%, você pega 1.000 pontos, transforma em 2.000 milhas. Esses dias, a promoção da Latam, você fazia destinos como Salvador por 4.000 milhas o trecho. É uma coisa interessante aqui de você estar falando, por exemplo, depois que você começou a fazer esse planejamento com as milhas, quantas viagens você fez, mais ou menos? Que Então, foi isso que começou a chamar minha atenção de ver você viajando muito, que era uma coisa que não era comum na tua rotina. Você viajava para casa da sua família, né, na época de férias, e tinha uma ou outra viagem. Mas daí sim. você começou a viajar bastante. Aqui eu falei, nossa, tá viajando bastante. O que ela tá fazendo de diferente que eu também quero fazer? O que acontece conosco? Somos 4 em casa. Então, ano passado, quando eu comecei, tem um período ali de acúmulo também. Então, em 6 meses, eu acumulei 150.000 milhas. E a gente fez uma viagem para Gramado, nós 4, com aéreo, hospedagem, locação de carro, passeios. E foi a nossa primeira viagem com milhas. Você não gastou nada além das milhas? Nada. Aí, o que acontece? Minha filha não quer festa de 15 anos. Ela quer ir para Disney. Então, a gente tem um caixa 2 na Latam, que a gente tem acúmulo na Latam e na Smiles. Foram essas que a gente escolheu para acúmulo. E então, a gente acumula lá na Latam para em 2028 a gente levar ela. E o meu filho, esse ano, ele se forma no ensino médio. Então, a gente fez um combinado com ele que a gente o presentearia com uma viagem. Só que esse ano ele ainda é menor de idade, então ele vai ano que vem. Então, a gente está acumulando ali para nossa viagem de férias, que é agora em julho, e em dezembro, e também para ele o ano que vem. E assim, o meu esposo trabalha, né? As crianças têm escola, então a gente não consegue, assim, fazer viagens com muito tempo. Também a gente programa mais para as férias. E também porque eu não uso as milhas, por enquanto, como forma, eu não invisto, eu faço só a parte orgânica.
A partir do momento, porque também eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, para vocês saberem, depois dessa viagem de Gramado, a própria viagem, ela me rendeu milhas. Então, eu demorei... Isso é um outro ponto interessante, porque quando você viaja, também gera milhas, e você Sim. tem que saber, na verdade, como acumular essas milhas, né? Isso é porque importante. você tem que solicitar a companhia aérea. Se você não solicitar, ela não entra assim naturalmente. E o que acontece? A maioria das pessoas fala, mas eu vou ter que gastar um monte no cartão. Cartão de crédito é a menor forma de você acumular milhas. A melhor forma de acumular milhas é com os clubes de vantagens. E você pode acumular milhas sem cartão de crédito. Então, essa é a grande vantagem. É um tabu que as pessoas criam e elas acabam não investindo, não procurando, não fazendo os cursos, não buscando por conta desse tabu. E é com essa mentoria que eu promovo a descoberta de algo novo para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em viajar mais, de forma orgânica, com o seu direito, com as milhas aéreas, podem entrar em contato comigo. Qual que é o teu arroba? Meu arroba é Danuzi_Santos, com 2 E no final. Vai estar aqui, vocês vão poder seguir a Danuzi aí também, para vocês terem mais informações. E é muito interessante, né, Dan, essa forma que você busca um pouquinho ali, um pouquinho aqui e vai se adaptando para a tua rotina e trazendo para a sua vida, né? Então, com isso você conseguiu, porque o que me chamou a atenção de ver você viajando, porque eu fui vendo as suas postagens e eu fui buscar para ter informação. E daí você fez para mim uma mentoria comigo e sempre está me orientando a melhor forma de fazer, de buscar, para fazer a viagem certa. E quando você tem um planejamento, você sabe para onde você quer ir, facilita, né? Que é isso que você falou muito para mim. Você sabe quando você vai, para que lugar você vai, a gente vai traçar a estratégia para ver qual a melhor companhia aérea para poder acumular essas milhas. Então a gente vai olhando muito sobre isso, né? Então é traçar um planejamento, né? O segundo módulo da mentoria é emissões. Porque vai chegar um ponto que você vai falar, Dan, eu já tenho um acúmulo legal de milhas, e agora o que eu faço? As pesquisas que eu tenho feito tá num valor alto, mesmo em milhas. Então, aí a gente entra com a parte de ferramentas. Então, a gente vai ensinar para você quais as ferramentas que você usa para pesquisa de voos até em alta temporada, tipo férias escolares, julho, dezembro. Aí a gente passa para vocês todos esses comandos, né? De vocês emitirem passagem, ter upgrade de passagem de econômica para executiva, utilizarem salas VIP, destinos nacionais e internacionais. Isso é importante também, porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem do benefício de usar a sala VIP, né? Às vezes a pessoa até tem um cartão que dá esse benefício e não conhece. Exatamente. E não é só o fato de saber que tem o cartão. É o fato de você saber quanto... Qual o cartão que é... Não não é quantas unidades. Quantos acessos. Quantos acessos você tem direito. Porque isso depende também... Alguns cartões, eles dão 4 acessos. Então, se você está no casal, você tem direito ida e volta. Alguns cartões dão só 2. Então, no módulo de emissões, a gente ensina para vocês quais são os melhores cartões, que acumulam mais pontos, que têm mais acesso de sala VIP, que não tem taxa de anuidade. Então, é um conjunto. A gente pega do início ao fim, a gente também trabalha de 3 formas. Eu posso fazer isso para vocês, né? De forma orgânica, pegar toda a parte de vocês de milhas, e vocês vão me falar o destino que vocês querem, o próximo destino de vocês. Eu vou fazer o acúmulo de milhas no CPF e vou fazer o roteiro da próxima viagem. Vocês vão me passar o orçamento que vocês têm e eu vou passar para vocês. Segunda-feira vocês vão em tal e tal ponto turístico, perto dali tem tal restaurante,
qual o tipo da comida, quanto que Na vocês verdade, vão você traça gastar. um roteiro de viagem, não é só Exatamente. a viagem em si. Até os pontos turísticos você dá a sugestão para a pessoa. Exatamente. Desde do trajeto de você chegar no aeroporto até você ir para o seu hotel, qual o ponto turístico ou o restaurante que tem próximo do teu hotel, os principais pontos turísticos que tem naquela cidade ali, ou as principais cidades que tem próximo dali, o transporte que você vai utilizar. É como se fosse uma agência de viagem, mas é algo mais personalizado do que uma agência de viagem. Então, a gente faz esse serviço. Então, eu posso fazer por você, ou eu posso te ensinar a fazer, ou a gente pode fazer junto. Na Então, verdade, você trabalha de 3 formas, né? sim. Uma, como que é as 3 formas? Uma eu posso fazer pela pessoa, a segunda eu posso ensinar a pessoa a fazer, e a terceira a gente pode fazer juntos. E daí é a critério do cliente, né? Ele Sim. escolhe. E daí cada um vê o que melhor se adapta para ele, Para a né? rotina, Porque exatamente. você tá ali e o cliente que decide qual a melhor forma para ele, você vai se adaptar para fazer para ele. Exatamente. Isso é muito interessante, né? E eu já quero depois a gente conversar aqui nos bastidores da minha próxima viagem aí. Beleza. E daí você também está trabalhando com relações públicas, você falou, né? Sim. Eu comecei fazendo uma proposta para a Flow Estética. A proprietária de lá atualmente, ela é minha amiga. E eu fui fazer um procedimento lá e eu fiz uma proposta para ela. Eu falei assim, eu gostaria de fazer mais serviços aqui e eu também gostaria de trabalhar para você. Eu estou trabalhando com relações públicas, eu percebi que você não está investindo nessa área e eu vi que a gente pode fazer um trabalho bacana. Fiz um projeto para ela, fiz uma proposta, né, que eu poderia fazer um treinamento, onde as meninas se preparassem para receber o público externo que eu ia trazer. E também as parcerias que eu poderia fazer em eventos, a gente combinou até de fazer uma exposição, assim, levar uma profissional, uma cadeira de quick massagem em alguns eventos, principalmente na região de Osasco, Butantã, Vila São Francisco, que é onde ela se localiza. E aí a gente ia levar um banner com QR Code para a gente pegar um pouco de seguidores também e automaticamente um voucher, né, para as pessoas que estariam no evento virem nos conhecer. Nesse voucher, as pessoas estariam ganhando um serviço. E ali dentro da clínica também, eu estaria fazendo alguns procedimentos também para ficar bonita, né? Juntamente, né? Voltando àquela parte de ser dona de casa, mãe, porque eu gosto muito de fazer permuta. Sempre ofertei, e isso é um lado bom e é um lado ruim meu, porque aparenta que eu não sei cobrar, entendeu? Eu gosto muito da troca. Esse é um lado da minha parte solícita. Tipo aquela troca. Eu faço as relações públicas para você e você me dá o serviço de estética. Né? Eu poderia cobrar? Poderia cobrar. Mas eu acho que talvez assim fique bom para as duas partes. Né? Você me dá o teu serviço, eu te dou o meu. E a gente está fazendo uma parceria bem bacana com elas. E aonde eu vou, eu levo elas comigo. E aonde eu vou prestando esse serviço, as pessoas gostam dessa maneira e também elas me contratam. Então, assim eu estou fazendo a minha carteira de clientes. E eu gosto muito disso. Porque, assim, eu elaboro a proposta, aí eu vou conversar com o proprietário, o representante da empresa, aquela abordagem de você falar sobre o teu trabalho, sobre o que você busca, né? E, assim, o evento, eu fechei uma parceria com o Scopo Beach. Então, ali é esporte, música, uma coisa que a gente nem imaginava, né? Eles fizeram um evento de Dia dos Namorados, né? Quem ia pensar naquele frio, um evento aberto, né? Mas aí ele fez uma proposta de um drink na entrada especial para os namorados. Do casal, só um pagava. Aí tinha o sorteio de um camarote. Aí a gente fez um marketing lá de Dia dos Namorados mesmo. Sucesso total. Sucesso total. Então, aí tem também tem um salão também de beleza que agora eu fechei uma parceria recentemente, que é a Daisy Araújo Beauty, que é dentro de um condomínio, um ambiente muito gostoso, muito agradável, com vários profissionais excelentes.
Então, assim, eles fazem mágica com a gente. Você chega lá, assim, você pede simplesmente um corte de cabelo, você sai de lá uma diva, assim. Você pensa assim, eu que tô deixando meu cabelo crescer. Eu falei assim, ó, corta só um dedinho. Cara, eu fiquei com a impressão que eu fiquei com mais cabelo que eu tinha antes. É muito legal. Isso, na verdade, quando você tá com o profissional certo, né, o resultado é garantido, né? Você é transformador, né? O ambiente faz isso também. Eu cheguei lá ontem, essa semana, se eu não me engano, ela fez 2 anos de salão. E aí, Nossa, faz 2 anos que ela tá com o salão lá? já faz 2 anos. Passa rápido, né? E aí, na saída, ela me surpreendeu com um presente. Ela falou assim: olha, Dan, esse ano eu não fiz muita coisa, mas eu resolvi fidelizar as clientes que estão aqui sempre com a gente. Eu acho que a minha Alice é mais cliente dela do que eu. Que a Alice, ela só quer cortar o cabelo com a Daisy. É só a Daisy que Não, corta. e ela tem uma mão. Não, e ela fala assim: mãe, você fala com a recepcionista que eu quero cortar com a Daisy. Eu falei: tá bom. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: olha, esse é o nosso presente. Então, ela fez uma caixinha linda, com sabonete, uma vela. Eu amo isso, eu sou apaixonada por embalagem, por laço. Aí você abrir um negócio cheiroso, assim, é um carinho, mulher adora isso. Então pense assim, ó, quantas mulheres, quantas clientes, e você, eu nem moro mais lá, sabe? Tipo, eu vivo lá, a gente se segue, se curte ali, e tudo. Eu tenho uma história com a Gerou um Daisy. relacionamento, né? Eu sou cliente dela desde o outro salão, que nem era ali, Eu né? também. Então, a Daisy, assim, eu falei pra você que eu ia me emocionar. Lembrei da Daisy agora, porque assim, a gente se conheceu por acaso na piscina, porque eu tava lá e naquela época o filho dela teve um problema na perna e ele tava de cadeira de roda. Eu conheci ela lá também. Então, e aí ela tava assim num momento muito complicado da vida dela, Muito né? desafiador, né? Exatamente. E aí ela tava com dificuldade de sair da piscina com ele, na cadeira de roda e tal. E ela era nova no condomínio, ela não sabia que com a tag dava para abrir o portão lateral ali para sair. E eu fui lá, levantei, fui lá e ajudei. Ela falou: nossa, obrigada e tal. E a gente se conheceu ali, naquele momento, assim. Aí eu já soube que ela tinha um salão, já fui lá conhecer ela. Eu falo, é tudo isso, né? Nessa troca gerou uma amizade, né? Você gera um relacionamento de troca mesmo, né? Porque ela estava num momento difícil, porque ela também tinha o salão dela. Mas ela também estava no momento que ela precisava estar ali mais presente com o filho por causa da situação que ele estava passando. E ela estava ali nova no condomínio. E a gente naquela fase ali que a gente tem que estar participando com os filhos, aonde eles estão, Exatamente. olhando. E com isso a gente gerou muitos relacionamentos ali, né? Verdade. Muita gente que saiu dali e ainda continua com contato, né? Mais uma deixa. Menina, eu fiz muita amizade ali através das crianças. Hoje as crianças, elas não querem mais, assim, tipo, não é mais tão importante assim. Elas têm outras Eles amizades. trocam, né? Só que eu fiquei amiga das mães e a gente interage ainda. Então, às vezes a gente quer, assim, tipo, interagir entre as mães, mas os filhos, eles não estão mais na mesma vibe. E eu não me limito. Não me limito. Inclusive, agora, amanhã, eu vou numa festa junina da minha amiga, que as filhas são amigas. E eu falei assim: eu vou, ela é minha amiga. E quando eu faço aniversário, eu faço alguma coisa, eu chamo ela, falo assim: eu vou chamar a minha amiga, porque ela é minha amiga, né? E a gente não pode, se privar por E conta uma dos coisa filhos, né? que é importante, né? Você veio para cá, você tá quanto tempo aqui em São Paulo? 8 anos. anos. E você veio e não tem ninguém familiar próximo aqui, né? O mais próximo seu tá em Curitiba, Sim, que dá 500, 600 quilômetros. exatamente. Então, você não se limitou a falar assim: a minha família não está aqui e eu vou ter que viver sozinha. Não, você chegou e foi fazendo as suas amizades e esses amigos hoje são mais que irmãos, né? Que você tem. Menina, se não fosse vocês, chegou a vez de meu marido ter que sair do trabalho correndo para me levar no hospital e meus filhos estão na escola. Eu faço o quê? Eu tive que ligar para a vizinha e falar assim: ó, você pode pegar meus filhos na escola, por favor, e levar para tua casa? Sem chave, sem nada.
E eu falo, isso é muito importante, né, a gente colocar, porque eu também precisei de vez, às vezes, de um filho tá doente, a outra era pequenininha, pedir para uma vizinha, você pode ficar para mim? Porque não tinha ninguém próximo ali para me socorrer. Eu tenho a minha irmã que mora aqui, mas ela tá trabalhando, não dava. Exatamente. Então, quando você tem alguém ali que você tem esse relacionamento e você tem essa confiança, né? Porque a gente não deixa também o filho da gente em qualquer lugar. Mas com alguém que você gerou uma confiança e essa troca, né? Você saber que você pode fazer e um dia a pessoa vai fazer por você. Então, você vai tranquilo, né? Eu teve um dia que o João Gabriel tava numa crise de asma e eu tive que ir com ele pro pronto-socorro. Falei, num tempo frio, como é que eu vou levar a Rafa junto comigo? Ela era pequenininha. Daí eu pedi pra uma vizinha, você me ajuda? Você pode ficar com ela pra mim, pra eu ir levar ele no pronto-socorro? Porque eu não quero expor ela também a isso. Então, o quanto que é importante a gente se permitir, né, pedir ajuda, né? Exatamente. E a gente que é mãe de menina, Vivi? As amizades agora, aquela coisa de se arrumar na casa de um para ir numa festinha, alguma coisa assim, você confiar. A gente tem essa etapa ainda para vencer. É. Se você não Assim, conhece eu os falo pais, muito, eu até hoje, eu sou muito sistemática com isso, porque a minha mãe me criou dessa forma e hoje eu entendo o que ela fazia comigo, que ela não deixava eu ir para casa de qualquer pessoa. E a gente era muito família muito grande, então os nossos amigos eram os primos. Então você sabia onde estava, sabia quem era o pai, quem era a mãe. E aqui a gente foi criando esse relacionamento. Por exemplo, na sua casa a Rafa ia, mas não é qualquer casa que eu deixo a Rafa ir. Por exatamente. exemplo, eu conheço você, conheço seu esposo, conheço seus filhos. Então, é um lugar que eu me sinto segura de deixar ela aí. Mas mesmo assim, a Rafa ainda ela tá muito naquela fase de querer dormir, ou às vezes querer trazer para dormir. Eu nem se os filhos, os amiguinhos da Rafa, se eu não conheço os pais, eu não quero eles dormindo na minha casa. Porque eu preciso saber quem é, como, quais são os valores, entendeu? Então, isso para mim é muito importante. Então, não dá para deixar de qualquer O forma. Gabriel, ele já deixou de ir em algum aniversário, alguma coisa, porque ele não me passou o nome, o telefone dos pais. Eu falei, você tá indo, eu não sei para onde você tá indo, não sei aonde que é, não sei o telefone da mãe. Se acontece alguma coisa com você, se você demora para chegar do combinado que a gente fez, eu vou ligar para quem? Eu vou ir aonde? E eu falo, ó, com antecedência. Um dia antes você tem que estar. Se você não me trouxer, você não vai. Ele É, não acreditou. E chegou no dia, os amigos dele foram e ele não foi. combinado, né? Combinado. O João Gabriel era muito isso. Ou o amigo que vai estar junto com você, eu preciso do telefone. Então, é pra gente ter uma segurança, porque a pessoa fala assim: no interior é mais fácil, porque eu morei no interior. Mas a minha mãe tinha que saber com quem eu tava. Porque para você sair de um lugar para outro, eu falo até mesmo, né? Eu falo o condomínio. Hoje você tá num condomínio que é uma torre só, mas o nosso condomínio lá que você morava são 6 torres. Então, eu sempre sinalizei muito pra Rafa: você vai descer? É descer para brincar na área comum. Não vai na casa de ninguém sem autorização minha. E se você for, eu tenho que estar sabendo, Interfona. tem que conversar com a mãe. Então, já aconteceu casos, por exemplo, de um dia as amiguinhas da Rafa foram lá comer pizza lá do condomínio. Daí, quando entra em casa, já pergunta: você avisou sua mãe? Porque para eles tudo é normal. Mas eu falo, o pai desce, vai procurar o filho, não acha, não sabe onde está, não acha, porque o condomínio tem 800 e tantos apartamentos. Exatamente. Então, é cuidado. E normalmente eu falo, as coisas ruins acontecem nos lugares que você menos espera. Então, a gente tem que estar atento, a gente como pai, como mãe, e eu falo, muitas das vezes a pessoa fala, tem que preocupar mais quando é menina. Não, o menino é a mesma coisa. Então, tem que sempre estar atento, sempre estar observando, A olhando os gente que é mãe de sinais. menino, a gente tem que se preocupar com a capacidade dele também, né? A gente tem que saber o que ele tá fazendo também, Sim. né? E uma coisa que eu sempre falei muito pro João Gabriel, para mim não importa se você é homem e a Rafa é mulher. Para mim o que importa é respeitar as pessoas independente de quem é. Então, sempre ter educação, né? Entrar, cumprimentar as pessoas. Então, sempre você entra no elevador e fala: Nossa, seu filho é muito educado. Isso é satisfatório pra gente. Porque é um básico você entrar num elevador, bom dia, boa tarde. E muitas crianças às vezes entram e olham a sua cara. Verdade. E eu falo, cada um tem o seu jeito de educar, mas eu falo assim, por exemplo, se eu desço, às vezes teve vezes, o condomínio nosso lá é muito grande, eu procurar.
cadê a Rafa? E eles estão brincando, às vezes esconde-esconde, ou de futebol, uma Dá coisa uma e agonia outra. na gente, né? Dá um desespero. E daí você já sai, perguntou, todo mundo sabe quem é a Rafa. Então tem Figurinha facilidade, não carimbada. esconde, não tem como, sabe? Então, isso, o relacionamento, ele transforma a vida da gente e ajuda a gente mesmo. Então, para você que tem dificuldade, às vezes, de comunicação, de relacionamento, comece a se soltar, se permitir conversar, porque isso é transformador e é libertador para a gente também. Verdade. Para você, eu acredito que isso para você de ter essa facilidade de se relacionar te ajudou muitas vezes. Eu falo, e quantas vezes a gente parava e tipo, eu lembro uma vez que eu estava entregando algumas coisas no condomínio e encontrei com você e você estava meio triste. Daí a gente começou a conversar ali e ali mesmo, sabe, parece que já vem aquela luz. Então eu falo, isso já aconteceu comigo quantas vezes? Porque a gente conhece a pessoa conversa, é alegre. Um dia que tá meio down, você percebe. O que aconteceu? Você tá precisando de alguma coisa? Eu sou Tipo, transparente. e daí você dá a mão, entendeu? E essa troca é muito importante. O final de semana passado eu participei de uma corrida em São Roque e o meu marido falou: Nossa, você é muito cara de pau. Porque assim, ó, eu fui para me divertir mesmo. Então, assim, tinha uma ambulância lá, né? E como o nome da corrida era Maratoma, que era corrida com chopp, tinha pontos de abastecimento do copo. Aí, assim, o povo tirou foto de tudo quanto é jeito, né? Eu vi aquela ambulância com aquelas portas abertas. Eu falei, eu vou entrar. Entrei e, tipo, deitei lá. Eu falei, tira uma foto aí. E aí eu vou pôr um áudio meio humorístico, assim, né? Aí tirei. Nossa, bombou. Aí eu vendo a viatura da polícia com 2 policiais lá, né? Mó gente boa. Eu falei, não, eu não vou perder. Eu falei assim, o não eu já tenho, né? Mas bora tirar uma foto. E eles, sim. E ainda sorriram pra foto. Eu falei, Ele falou, nossa, você é muito cara de pau. Mas é você se permitir. Você é assim, né? E eu falo assim, pra pessoa que às vezes é introvertida, fala, nossa, como. Mas não é. Isso é você. É você sendo você. E eu falo assim, e os maridos são totalmente diferentes, né? Que os maridos ficam só ali observando, falam, vai devagar, né? Dá uma Deixa eu puxada. contar a melhor parte da festa. A gente na fila pra pegar o chopp. Tinha um rapaz na frente e chegava um e dava pulseirinha pra ele. O cara tava com 14 pulseirinhas na minha frente. E eu falando pro meu marido, falei, não. E ele, você não vai fazer barraco. Falei, não. Quando eu fui pra tocar na mão, nas costas do cara, o meu marido ficou assim, né? Eu só toquei e falei assim, pega o meu primeiro. Tipo assim, você pode pegar quando você quiser. Mas como eu tô atrás de você, eu sei que você tá furando fila, pega o meu primeiro. Quem tava ali com ele rachou de rir, né? Fiz amizade. Nossa, tipo, cara, mandou tipo, bem. você deu um toque, né? E tipo, eu não vou te entregar. Né? O próprio rapaz que tava ali abastecendo, ele falou assim, cara, você não pode fazer isso e tal, né? Eu vou fazer agora, mas você não pode fazer isso. Eu não fiz barraco nenhum. Eu fui sutil. Eu falei, prende comigo. Eu olhei pro meu marido, né? Tipo, prende comigo. Não sou mais aquela barraqueira. Cola em mim que você passa de ano, né? Não sou mais aquela barraqueira. Eu falei, você pode passar quando você quiser, mas pega o meu primeiro aí. Cara, a gente foi lá. É ter jogo de cintura, né? Saber lidar com a situação com bom humor e resolver a questão, né? Cara, eu não era assim, sabe? Eu era barraqueira mesmo, porque assim, eu odeio injustiça, sabe? Eu não gosto, porque eu sou uma pessoa assim, correta mesmo, sabe? Claro que a gente não é perfeita, mas assim, eu busco a cada novo dia ser uma pessoa correta. Mas assim, aquele dia eu falei, não, 1, 2, mas 14? 14, a fila tava quilométrica. Eu falei, não, mas você soube lidar com a situação. Nosso tempo aqui está acabando e eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, pessoal, não sei ainda qual é o tipo de público que nos assiste hoje, mas essa mensagem ela vai para todo tipo de público. Eu, como pessoa, como mãe, como esposa e como sobrevivente, eu procuro me reinventar todos os dias. Eu sou uma pessoa que já passei por vários obstáculos, desde a infância até hoje. E graças a Deus, se ele não estivesse comigo, eu não estaria aqui hoje. Todos os dias eu procuro fazer pelo menos uma parte do meu dia, alguma coisa que faça um diferencial na minha vida.
Ninguém sabe o que o outro passou antes de estar aqui, né? Ninguém sabe se o outro pegou trânsito, se o outro teve um problema familiar. Você está aqui bem vestida, bonita, maquiada, sorrindo, você não sabe o que está por trás disso. O importante é a gente não desistir, a gente não parar de ter fé e a gente sim dar oportunidade para pessoas maravilhosas como a Vivi, como amigos, vizinhos que possam estar com a gente. Quero agradecer também, eu tenho um vizinho muito querido que é pastor e esse ano ele fez um grande diferencial na minha vida, me convidou para participar de um grupo de orações na casa dele e isso fez um diferencial muito grande na minha vida nesse momento. E é por ele que eu tô aqui também hoje, né? Porque se eu não tivesse com a mente firme em Deus e a fé, eu não estaria aqui. Isso é muito importante, né? A gente entender que a gente é um ser triuno, né? A gente é corpo, mente e espírito. E se a gente não tiver com isso em equilíbrio, uma coisa puxa a outra para baixo, né? Então, é importante, a gente tem que saber que a gente tem que cuidar da família, mas se a gente não cuidar da gente em primeiro lugar, você não consegue cuidar de ninguém, né? Exatamente. Então, é cuidar do corpo, né, como a gente falou aqui, cuidar da alimentação, mas também se alimentar espiritualmente, né? Porque quando você está alimentado espiritualmente, você consegue ter controle para tudo também. Então, tudo faz parte da nossa vida, né? Eu sou muito grata aqui por você ter vindo participar, pela sua entrega. Palmas, né, para a Danuzi que veio aqui, fez essa entrega maravilhosa. Palmas para você que está aí nos assistindo e palmas para Deus que esteve aqui conosco, presente em todo momento e que nós fomos instrumento de transformação na vida de vocês. Como Deus fez por nós, Deus pode fazer por você que está aí assistindo também. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, segue a Danuzi, segue o Palmas para você, segue o Viviane Palma Oficial. E a gente vai trocando, pode mandar direct e a gente é uma troca, que a ideia é ajudar e transbordar na vida das pessoas. E assim vamos terminando mais um Palmas para você e um grande beijo e até o próximo episódio.